E quando você olha para a Bíblia Sagrada, que é outro detalhe, porque o pessoal disse, não, porque estamos na graça, e a graça é mais leve, a graça é mais amena, a graça a gente pode fazer tudo, a graça a gente tem a liberdade. Mas se você olhar para a Bíblia Sagrada, e principalmente pelo que Jesus ensinou, a graça, viver na graça, é mais rigorosa do que viver na lei. Então a graça é mais radical do que a própria lei? Eu não digo mais radical. Ela te exige um comportamento muito mais sério. Uau! Vou te dar um exemplo dessa, como era mais fácil viver na lei e a severidade da responsabilidade da graça para você exercê-la. Por exemplo, se na lei alguém te desse uma bofetada, a lei te dava direito de você ir lá e revidar. Sim. A graça vem, chega e diz assim, você recebeu um tapa no rosto, não revide, ofereça outra face. Isso é Fica mais graça. sério. Isso é graça. É que na lei era olho por olho, dente por dente, né? A graça é... A graça é o amor. É o amor. É o amor. Aí que eu te digo, esse é o amor. É. Não para banalizá-lo, mas para você reproduzir Cristo. Mas aqueles que banalizam a graça e o amor nesse tempo serão julgados no juízo final, né? Olha, à luz da Bíblia Sagrada, todo ser humano, independente da sua praticidade, perfeita ou não, serão julgados. Nós só não podemos definir que sentença condenatória será, mas todo ser humano será julgado. Então, em tudo que fazemos haverá uma prestação de contas. Tudo. Sendo cristão ou não. Sendo fiel ou não. Seremos julgados. E quem conhece de fato quem é o próprio Deus. O próprio Deus. E dali ele dará o destino. E voltando à graça, sim, para você entender, e eu vou falar palavras de Jesus. O que era um adultério na lei? Era você casado e ir para o leito com uma mulher casada. Consumou o ato, é um adultério. Aí chega Jesus e diz assim, na graça, se você só pensar, já cometeu o adultério. Ou seja, você não precisa ir para o leito. Você não precisa praticar fisicamente. Pensou, você já cometeu adultério. Qual é o mais rigoroso? Só de desejar no coração, né? Imagina. O mais rigoroso é a graça. Na graça, na lei, o inimigo, você poderia arrebentar com ele. Aí a graça diz assim, é teu inimigo? Ame-o. Imagina. Então, para ver essa questão da graça, é uma bênção vivermos na graça, não tem mais rituais, não tem mais oferta de pombo, de ovelha, de carneiro, de sacrifício, tudo no mérito do Cristo. Mas o que nós precisamos entender é que a graça nos proporcionou liberdade e não libertinagem. Uau, isso aí é interessante demais. O problema é que muita gente está confundindo a liberdade da graça com a libertinagem. Com a libertinagem. E nós fomos chamados para sermos livres. E Paulo diz isto. Paulo diz, não useis da ocasião, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, a graça nos estabelece limite. Perfeito. E o limite é o amor a Deus. Porque quem ama a Deus, o temor a Deus, quem ama a Deus jamais terá um comportamento inadequado que venha magoá-lo, entristecê-lo